Boa noite, ouvintes da Rádio Toques de Aruanda. Vamos começar mais um Magia Cigana. E hoje eu vou falar da tradição da cartomancia, a tradição da leitura das cartas comuns, como a gente chama as cartas de jogo, tá? Vou explicar toda a correlação que elas têm com as semanas, com os 4 elementos, com os 4 humores que nós, trazemos na nossa existência, as 4 estações do ano, enfim, por que essa tradição se mantém até hoje? Hoje ainda tem, inúmeras pessoas que continuam com essa leitura da cartomancia, não adotando, as cartas que Madame Lenormand havia ali pintado, dirigido e colocado também de todos esses conhecimentos que eu tenho certeza que ela tinha, mas que para muitos esta ainda é a forma mais clara, mais objetiva, mas vocês vão entender por que é tão bonito tudo que essas, vamos colocar, 52 cartas comuns, as cartas de jogo, trazem embutidinhas nas suas cores, nos seus naipes, nessa forma tão bonita e tão simples. Quando compreendemos o que elas trazem, a leitura toma de fato um outro sentido. Mas antes, que essa força divina do Pai Maior, que nós nos reverenciamos diante dela, derrame sobre nós paz, amor, compreensão, desperte os nossos melhores sentimentos, desperte os nossos melhores pensamentos, nos desperte para a nossa missão. Que essa grande egrégora do povo cigano, que é dirigida por Santa Sara Kali, nos envolva com seu manto sagrado, traga toda a sua força, a sua luz, derrame sobre nós a sua clarevidência e clareaudiência, e que sejamos dignos de levar todos esses conhecimentos que hoje não é permitido ter acesso, permitido conhecer um pouco mais, e assim vamos soprando aos 4 ventos tudo que é bem-vindo e bem colocado dentro desse povo. Essa sabedoria faça parte da nossa vida e que sejamos simples e objetivos para dar continuidade na nossa jornada e missão. Que assim seja e assim se faça. Amém. Vamos lá, meus queridos. Bom, falar dessas cartas, as cartas de jogo, as cartas convencionais, e por que elas faziam parte também de uma leitura. Toda a história começa exatamente quando entra na Europa, claro, o tarô, e o tarô sempre foi, vamos dizer assim, essa ferramenta de interpretação oracular até bastante cara, até hoje todos os tarôs temos de todas as formas, todos os materiais e de todas as colocações, e até hoje ele mas não que o investimento não vale a pena, por favor, claro que não. Mas, a partir do momento que eu entendo a simbologia de uma carta, o que esses ciganos fizeram? Entra essas cartas comuns, que elas não são iguais, não. Mas o que eu posso dizer? Que essas cartas comuns, com tudo que eu vou explicar agora para vocês, elas vão trazer, assim, todo o significado e vai fazer para vocês todo o sentido na hora da leitura. E era por isso que as ciganas adotaram essas cartas comuns. Elas só passam a usar o que Madame Lenormand pintou a partir do século XVII. Antes disso, as cartas, elas vêm aí, não tem nenhuma data certa de quando entra. O que nós sabemos, assim, uma previsão, é que desde o século XIII, XIV, entra aí essas cartas do tarô. As cartas vão entrando também pelo Mediterrâneo através das expedições, e vão chegando na Europa, mas com mais um sentido de entretenimento do que de leitura mesmo em si. Quem faz isso é realmente os ciganos e as ciganas, até porque tinham conhecido o tarô
quando passaram pelo Egito, né? E já contei a história para vocês, né? Eles saem ali, vêm fazendo todo um caminho, passam pela Pérsia, né? Que a Pérsia hoje é a Turquia, depois entram no continente, vamos dizer, né? Arábico, fica lá um período, né? Eles têm uma passagem muito bonita ali com Jesus. Depois disso, eles atravessam o Nilo, e claro que ficam um período no Egito, aprendendo dos conhecimentos que aqueles sacerdotes, né? Até hoje, né? Tá lá todos aqueles conhecimentos e que nem todo mundo tem acesso. Mas uma coisa que ficou muito clara foi as cartas, foi o tarô. E com isso, quando eles continuam a sua jornada, passando por, né, saindo do Egito, fazendo todo o norte da África, passando pela Tunísia, passando, né, chegando no Marrocos para passar para a Europa pelo Estreito de Gibraltar, os conhecimentos foram juntos. Fora isso, todo o povo que fazia a navegação, italianos, franceses, espanhóis, portugueses, faziam toda essa rota para a Pérsia, Oriente Médio, e tudo isso foi levando as cartas, foi levando o tarô e foi levando todo um conhecimento e chegando. As cartas comuns chegam como um entretenimento. Os ciganos que entendem o significado interno e, por não ter mesmo, essa é a verdade, condições financeiras de ter o tarô, porque isso que foi mais que tocou a Madame Lenormand, porque o que ela via? Ela via ciganas que tinha metade tarô, metade cartas comuns nas suas mãos, metade cartas desgastadas, e ela falou, preciso fazer alguma coisa. E foi o que Madame Lenormand pôs à frente e foi fazer, né? Por isso que surgem as cartas de Madame Lenormand, porque ela vê todo esse misturar, e o certo nem seria misturar, o certo seria fazer como é hoje. Quem lê tarô, quem lê as cartas tradicionais, que faz a cartomancia, e quem lê baralho cigano, que é, né, o certo é baralho de Petit Lenormand, fazer Petit Lenormand e dar continuidade, né? Mais conhecido como baralho cigano, né? Mas, enfim, o que importa hoje, o tema do programa que eu quero falar para vocês é o quê? Que os ciganos, eles entendem esse conteúdo e fazem todas as associações desse conteúdo das cartas comuns para a sua leitura. Então, já vou começar explicando para vocês o que. O baralho, o comum, tirando ali, você pega ele na caixinha, ele tem 52 cartas. 40 delas são numeradas, 12 são figuras, divididas em 4 naipes, né? Ouro, paus, copas e espadas. Cada naipe tem 13 cartas, que vai do as ao 10, depois passa pelo valete, dama e rei, certo? E há 26 cartas pretas e 26 cartas vermelhas. Então, assim, é bastante importante vocês já guardarem isso, tá? Quem joga sabe exatamente ali o que eu estou falando. O que talvez vocês não tenham se atentado ao que eu vou contar ali para vocês. E é extraordinário, né? Esse meio da gente, essas cartas, e porque elas foram divididas dessa forma, tá? E elas são extraordinárias, isso para mim é realmente um adjetivo, pelo que eu vou explicar para vocês, tá certo? Porque elas trazem e refletem, né, a relação com o indivíduo, com o seu meio, como também simboliza numericamente, né, o universo na sua vasta escala de tempo. Então, as cartas, assim, essas tradicionais, vamos colocar assim, elas trazem esse elo de tempo, elas revelam passado, presente e futuro, né? Elas têm toda essa correlação com, né, os naipes ouro, paus, copas e espadas. Vocês vão ver que elas vão ter uma relação direta com as 4 estações do ano. E vamos dar continuidade. Vamos começar primeiro com esse número 52. Por que as 52 cartas, tá? Então, as 52 cartas simbolizam as 52 semanas do ano,
e os 4 naipes, as 4 estações. Então, há, portanto, uma carta dentro desse baralho comum, convencional, tá? Então, uma carta para cada semana do ano e um naipe para cada estação. Então, da mesma forma que o ano é dividido em 4 partes, né? O ano é dividido em 4 estações, assim também a gente é dividida a nossa existência, não é? Então, em dia, noite, vida, morte, infância, adolescência, vida adulta, velhice, tudo isso tem essa correlação. Então, essas 4 partes que estão ali relacionadas diretamente com a nossa vida, vocês vão ver que elas se unem de forma brilhante agora, tá? Bom, vamos começar falando dos 4 elementos, tá? Porque os naipes simbolizam os 4 elementos da natureza: ar, fogo, água e terra, tá bom? E por sua vez, essas forças naturais quádruplas, né, são naturezas básicas do homem. Então, quais são essas 4 naturezas básicas do homem, tá? Colérica, sanguínea, fleumática e melancólica. Hoje é mais conhecida como intuição, inteligência, compaixão e depressão. Então, olha só, os 4 naipes, como já tem toda essa correlação direta, é fantástico. Olha, eu estou fazendo o programa para quem quiser e pode procurar, né? Eu li o livro da Neri Di, Como Ler a Sorte pelas Cartas, tá? Pela cartomancia, e eu adorei a colocação dela, adorei, e é isso tudo mesmo, como ela estudou a fundo e como ela trouxe toda essa verdade, né? E a partir do momento que eu falo para vocês, né? Quem puder ler, leia os textos. Se eu puder, eu vou até postar para vocês. Entende com clareza como ir até para essa leitura convencional. Isso faz com que a gente veja com clareza, faça uma leitura de forma bastante abrangente. Alguns até me perguntam por que você não ensina significado interno das cartas, porque para mim o significado interno das cartas é melhor, então, você estudar realmente a cartomancia de forma tradicional. E depois você escolhe se você quer trabalhar com Petit Lenormand ou com cartomancia, né? Se você for aquele, não, eu vou associar os dois, é uma forma, mas o conhecimento tem que vir de forma realmente abrangente. Não pode ser, olha, o 6 de copas significa isso, o 6 aquilo, não. Tem que ter este conhecimento aqui, que os 365 dias estão relacionados a 52 semanas, 52 semanas estão relacionadas, né, a cada uma dessas cartas convencionais, aonde que elas estão. Isso é uma coisa que é importante saber, né, para dar toda uma definição na sua vida e nos seus caminhos. Bom, os 4 naipes, tá bom? Olha, cada naipe tem uma característica, claro, única, né? Mas também estão relacionadas com as 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Os 4 elementos, né? Ar, fogo, água e terra. As 4 semanas lunares, porque no mês tem 4 semanas lunares, né? Que nós no mês passamos pelas 4 fases lunares: minguante, nova, crescente e cheia. Olha só, aos 4 períodos da vida. Quais são eles? Infância, adolescência, idade adulta e velhice. E as 4 características psicológicas básicas que nós trazemos: intuição, inteligência, compaixão e depressão. Então, é importante, olha só os 4 naipes traz isso, só eles. Então você fala, meu Deus, é muita informação, mas a partir do momento que eu coloco isso na minha frente, vou fazendo, estudando detalhadamente, por isso que né, agora só dessa explicação aqui básica que eu dei para vocês, vocês já com certeza pensaram, a Pro tem razão, né, de não querer só explicar o significado interno, né, porque Petit Lenormand, ele tem, né, as cartas do baralho aí tradicional. Madame Lenormand fez isso para poder fazer com que as ciganas identificassem as cartas e fizesse, claro, uma transição de forma harmoniosa. Foi para isso que ela fez.
tá? Porque o que ela conhecia, na verdade, eram as cartas do tarô no seu significado original. As cartas da cartomancia tradicional, não. Ela conhece, sim, esses 4 elementos, toda essa força divina, e ela trouxe isso para as cartas comuns através das imagens do baralho dela. Pode ter certeza disso, e a leitura não fica a desejar. Mas é importante, se vamos estudar cartomancia tradicional, temos que entender tudo isso aqui de forma harmoniosa, clara, e tem que guardar isso, tem que entender e guardar. Por quê? Porque vai fazer parte diretamente da interpretação da leitura quando for colocado ali as cartas, tá certo? Bom, o as, tá, de cada naipe, claro que governa a primeira semana de cada estação. Os reis governam a segunda semana, as damas a terceira, o valete a quarta semana, a 10 a quinta e assim por diante, tá certo? Bom, a carta número 2, ela governa a última semana de cada estação do ano. Bom, e a primeira semana do ano, dentro dessa cartomancia, vai de 1º a 7 de março e é governada pela primeira carta do baralho, que é o As de Ouros, tá? Aí vocês falam, mas Ouros não está ali relacionada com a primavera? Não está relacionada? Então não tinha que ser em setembro? Então, quando as cartas foram feitas aqui, né, tem que se levar em consideração o clima europeu e não o clima brasileiro. Então, é como é lá. Então, nós temos sim que podemos até nos adaptar. Sim, mas eu acho uma mão de obra realmente desnecessária. Outra, é bacana manter a origem das coisas da onde que vieram. Então, eu tenho que entender aonde que começam as coisas e por que isso é assim. Então, essa primeira carta aqui, que vai de 1 a 7 de março, né, que começa ali toda uma estação do ano, está relacionada ao clima europeu. Tá certo? Bom, é muito bacana até explicar a última parte aqui para vocês, tá certo? Ó, o 2 de espadas, ele vai, no caso, reger a última semana de menor valor, claro, do baralho, né? E governa a última semana do referido ano, que vai de 22 a 28 de fevereiro, tá certo? Nós estamos aí pleno verão ainda, né? Terminando aí nosso verãozão. O dia extra, que é o dia bissexto, fica adequado a quem? Ao Coringa. Então, é por isso que tem o baralho ali, tem o Coringa, tá certo? Bom, deixa eu explicar sobre a dualidade. O que é essa dualidade? Cartas vermelhas e cartas pretas, né? Que nós trazemos isso dentro de nós, essa dualidade, né? Então, a dualidade, ela desempenha, claro, um papel vital na nossa vida, né? E, na verdade, faz também essa dualidade toda uma relação a todo o universo, né? Yin e Yang, não é? Preto e branco, tudo ali tem que ter sempre 2 lados. Isso é importantíssimo, né? E não pode desconsiderar um. Então, essa dualidade, ela está aí presente e ela vai sempre estar aqui nas nossas vidas. Então, não adianta que não existe, esse ser é todo bonzinho. Não. Para com isso, que ele tem um outro lado ali, que a gente tem sempre que estar, né, atento. E é sempre bom até permitir que isso também venha à tona, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem esconder esse lado, essa força, esse caminho que elas estão levando, esconder nossa, eu tenho um instinto que não é muito bom, mas é o instinto que ele tem que se apresentar, porque você tem que aprender a educar, dominar e dar todo um caminho. Então, não tem para onde correr. Então, as cartas vermelhas, elas são geralmente femininas, né? E com todos atributos associados a essas características. E as pretas, claro, a masculina, possuindo também toda essa correspondência. Então, a dualidade é, de fato, uma questão de
equilíbrio, noite e dia, norte e sul, positivo e negativo, inverno, verão, quente e frio, que foram os exemplos até que eu já tinha dado aqui anteriormente para vocês. E nós temos, tá, que obedecer essa dualidade, porque a natureza também obedece essa dualidade, né, com os correspondentes feminino e masculino das plantas, dos animais, do homem, e com que tentativa? Manter sempre o equilíbrio, sempre, sempre, sempre. Então, individualmente, tomamos conhecimento desse princípio pelo nosso relacionamento com os nossos pais, que simbolizam as características femininas e masculinas. À medida que crescemos, né, desenvolvemos esse estado de espírito positivo e negativo no nível psicológico, né? Estes variam em uma busca íntima de passiva e agressiva, né? E claro que também ativo e passivo em toda a nossa jornada. Então, as cartas são consultadas especificamente para estudo de personalidade, né? Essa dualidade é revelada diante, claro, as combinações de cartas pretas e vermelhas, né? E simbolicamente são também interpretadas com graus de tipo de tendências de extroversão e introversão. Então, olha só, né? Eu queria que vocês fechassem só um pouquinho assim o olhinho e pensassem no seguinte: as cartas assim, na mesa de 1 a 10, vermelhas de um lado, pretas do outro, o as, rei, né? Coloca as, rei, dama, valete, tá? Então, tudo que elas caracterizam, as vermelhas caracterizam uma dualidade feminina, as pretas a masculina, né? As vermelhas começam ali a estação do ano, o verão, vai terminar com 2 de espadas no inverno, né? Então vai trazer as nossas, né? Os 4 elementos vai trazer também, né? Ali essas nossas características básicas do homem. Então, nossa, como que eu combino tudo isso? Vai devagar, vai de forma muito tranquila, né? Porque ainda você tem que entender o que cada carta significa, porque ela também tem sua mensagem. E tudo isso tem que se combinar. Olha que forma, que negócio bárbaro. Né? Eu sempre brinco, quando eu estou dando aula de baralho, que quem não foi bem em aula de português sofre quando vai estudar cartas, seja baralho, tarô, cartas ciganas. Por quê? Porque tudo é interpretação de texto, e na interpretação de texto eu tenho que levar tudo em conta, né? Eu tenho que levar o sujeito, objeto direto, objeto indireto, e é tudo isso aqui que nós temos que colocar. Então, os 4 elementos, eles seriam um sujeito indireto, o sujeito é a pessoa para a qual eu estou lendo, essa dualidade vem se ela é feminina ou masculina, em que fase da vida que ela está, né? Quais são ali os 4 humores que ela traz. Os 4 humores estão relacionados também ao seu signo, não posso esquecer dele de forma alguma, porque faz parte das 12 casas zodiacais, e se você nasce sobre um signo, você traz um elemento, e esse elemento, ele dá para mim um dos 4 humores que você traz. Então, você também traz uma dessas características que eu tenho que saber de cor. Se você é intuitivo, inteligente, se você traz mais compaixão ou depressão, além de que eu prefiro, viu, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Eu particularmente prefiro eles, né? Hoje que traz uma abordagem mais recente, mas eu ainda prefiro essa abordagem anterior numa explicação. E assim, olha, eu vou falar para vocês, tudo isso a gente já vai raciocinando no primeiro momento, formando ali essa minha primeira frase, quem é essa pessoa que está na minha frente, e do qual, né, eu vou começar ali toda uma leitura. Fora isso, não terminou, tá? Eu ainda tenho que falar dos 365 dias, tá certo? Os 365 dias do ano, claro que eles não foram esquecidos, né? E eles são, sim, encontrados nessa cartomancia tradicional, né? Pelo menos de 2 maneiras numericamente disfarçadas. É isso mesmo, tá? A primeira
é assim, ó. Quando escolhida qualquer das 3 cartas, há uma possível combinação de 7 significados. Então, olha só, se eu escolho 3 cartas, né? E quem fez curso comigo sabe que eu odeio 3 cartas. Né, 3 cartas, né? Para mim isso é leitura de preguiçoso. Mas quando eu li essa interpretação, como a Nereide colocou, realmente faz todo sentido. Por quê? Porque primeiro eu tenho que ler uma carta individualmente, depois eu tenho que fazer a associação de 2 a 2, depois as 3 juntos. Então, na verdade, eu acabo fazendo uma interpretação de 7 cartas e não de, vamos colocar aí, só de 3. Tá certo? E ali, né, essas 3 cartas juntas dão um valor de 7 diferentes combinações. Olha, 7. Naturalmente são os 7 dias da semana, e quando este número é multiplicado por 52, dá um total de semanas de um ano, e o resultado é 364, que acrescido de uma unidade simbolizando o baralho como um todo, passa significativamente a ser 365 dias. Então, olha só como é interessante. Se eu pego 3 cartas, eu faço a leitura individual, depois eu leio elas de duplas, depois eu leio essas 7 interpretações. Dessas 7 interpretações estão relacionadas aos 7 dias da semana, que multiplicado por 52 semanas que o ano tem, dá 364. Maravilhoso! E acrescido de mais um dia, claro que vai dar os 365. Então, outro exemplo para vocês verem o quanto que interpretação de tempo, realmente, nesse baralho convencional, é extremamente preciso, vamos colocar assim, é de uma precisão extraordinária. Então, olha, o número mágico, né, que é 365, ele é obtido somando o total de pontos, né, de todas as cartas numeradas, né, ao número de figuras, mais o seu valor total. Então, vou dar um exemplo ali para vocês, ó. A gente tem número de pontos das cartas numeradas, né? São 40 cartas numeradas que nós temos. Então, essas cartas numeradas, se eu somar todas elas, dá 220, tá? Somar. O número de figuras, que são 12, né? 12 figuras contada como 10. Então, essas 12 figuras contada como 10, porque o rei vale 10, a dama vale 10 e o valete vale 10, dá 120. E 13 cartas de cada naipe, que é isso mesmo. Então, vai de 1 a 10 os números, mais tem o reis, as damas e os valetes, que também tem ali, tem valete de ouros, valete de copas, valete de espadas, né, e valete de paus. Somando tudo isso, dá exatamente 365 dias. Então, é uma outra forma de mostrar o quê? Toda a correlação que, quando foi feita essas 52 cartas ali, que a pessoa teve, eu até acredito que ela não tenha pensado em leitura, ela tem pensado em entretenimento mesmo, tá? Porque não sabe quem é o autor, tá, gente? Tem-se uma vaga ideia, como tudo, né? Como tudo, é uma vaga ideia disso, de como chegou, tá? Mas, olha o quanto que se estudou e toda a correlação que essas cartinhas têm. Então, é claro que teve ali aquele que percebeu tudo que tinha e vamos estudar, vamos colocar no papel. Os ciganos, por terem a vivência de entrar no país, sair no outro e ver todo um caminho e a vivência realmente de dia a dia, a rua, contato com o povo, é claro que eles viram isso. É lógico, né? Até porque se a gente está na rua, escuta um negócio aqui, escuta outro negócio ali, né? Olha, você viu aquilo que está sendo falado lá. Então, traz mesmo toda essa correlação. Então, é muito importante entender realmente tudo isso. Eles dominavam os 4 elementos, os ciganos, como ninguém, gente. Esses 4 humores é uma das coisas que
se nós realmente controlarmos e trazermos para nós isso de uma forma equilibrada, vou falar para você, é muito difícil ficar doente. Né? Por quê? Porque é o equilíbrio dos 4 elementos dentro da sua vida e do seu corpo, né? Que está realmente o quê? A metafísica, que está relacionada às curas, a manter todo o equilíbrio. Isso os ciganos faziam com maestria. Por quê? Porque tinham que viajar, estavam na estrada, não dava para ficar doente, né? E se ficasse doente, eles tinham o quê? As ervas, para trazer o quê? Este equilíbrio. Mas né? Para que lado que eu vou, qual a estação, o que está acontecendo em tal lugar ou em outro lugar, o que eles tinham? Eles tinham os oráculos. E com todo esse conhecimento, é claro que não só as mulheres, né, tinham que ficar famosas com esse conhecimento todo. E aí pensa, associo cartas com a leitura de mão, conhecimento da linha. Não tem para ninguém, gente, né? Por mais discriminados que eles fossem, eles iam ter sim o seu lugar ao sol, né? Eles iam ser ouvidos, vamos dizer assim, porque tudo vai se associando, né? E se eu conheço, se eu tenho conhecimento, eu tenho um caminhar livre, eu tenho um caminhar solto na minha vida, né? Eu domino realmente as coisas que eu preciso e a minha jornada divina, tá certo? Bom, agora eu tenho que falar para vocês do número 12 e do número 13. Por quê? 12 são as figuras contadas, claro, com 10, né? E 13 são as cartas de cada naipe. Então, as 13 cartas de cada naipe simbolizam os 13 meses lunares do ano. Tá? As 13 semanas de cada trimestre e os 12 meses do calendário, mais o ano como um todo. Então, representam também Jesus e os 12 apóstolos, Jacó e as 12 tribos de Israel, o rei Arthur e os 12 cavaleiros, né? E, né, o que eu posso dizer? Os 12 signos do zodíaco girando no céu, os 12 deuses do Monte Olimpo e, por último, não menos importante, claro, o sistema solar. Por quê? De acordo com a antiga tradição, originalmente tinha 12 planetas, um dos quais a Lua girando em torno do Sol. Então, as coisas foram mudando, mas tinha-se 12 sim, tá? Então, conforme um estuda, um vê, o outro coloca, foi se mudando, mas originalmente, né, vai ter aí todo sentido. Bom, as 12 figuras de um baralho representam os 12 seguidores ou adeptos encontrados em todas as hierarquias religiosas e mitológicas através dos tempos. Então, ó, os 12 dias do Natal mencionados no Cântico Natalino, a significação da 12ª noite reduzem esse princípio a um nível mais pessoal. Bom, então, o que eu tenho para dizer ali? É uma grande verdade, isso aqui. Então, toda essa correlação, o número 12 realmente ele é fantástico. Assim como o 13, ele é fantástico mesmo, né? Até porque 1 mais 2, né, dá 3, 3 é o número da comunicação, é o número da trindade, né? As 12 casas, elas realmente trazem para a gente, dentro da expressão baralho cigano e da interpretação de astrologia dos ciganos, traz todo um outro sentido, não que a astrologia convencional ela não seja importante, por favor, claro que não, acho ela brilhante tanto quanto, mas é até a partir dessas 12 casas que eram feitos mapas e eram vistos como que as pessoas seriam na sua vida, e isso é feito até hoje. Hoje são feitos não só os astrológicos como os numerológicos, ambos, né, trazem toda essa simbologia também, né? Então, olha, a gente acaba sabendo, sim, quem somos, o que vamos passar, quais são nossas tendências, né, o que trazemos aí dentro da nossa missão. Enfim,
essas 12 figuras de um baralho representando os 12 seguidores ou os 12 adeptos em todas as hierarquias, não só religiosas como mitológicas, ela realmente é brilhante. E se nós estudarmos as 12 casas, e eu posso falar das 12 casas ciganas, elas trazem a nossa verdade. Elas trazem mesmo, porque é tão importante essa parte astrológica que é onde, quando eu vou fazer uma leitura, eu falo, olha, aqui nós vamos ver bloqueios, né? Que é para você exatamente entender o que está te parando, o que está te trazendo problema, e com isso você trabalhar emocionalmente. Esta casa pode ser de uma forma individual ou até relacionada com as outras 11, mas a partir do momento que eu sei quem eu sou, o que eu quero, como eu me comunico, como foi minhas origens, a minha chegada, como está meu lazer, meu prazer, minha saúde física, como eu estou me relacionando com as pessoas, porque às vezes as pessoas até acham que são como, nossa, eu faço isso de forma, é muito claro isso na minha vida, e não é. Não é. Eu já me deparei várias vezes, né, abrindo uma mandala astrológica e olhando para a pessoa e a pessoa afirmando para mim, não, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, e a mandala me mostrando que não é bem isso não, né? E depois da 7ª casa, que é como eu me relaciono, o que eu preciso transformar, esta então é magnífica, porque mostra ali o que você precisa transformar. A 9ª é como cursos longos e viagens vão estar influenciando a sua vida, e principalmente essa mudança, né? Se eu tenho problemas nas minhas origens, é claro que eu vou ter problema no meu sucesso material, que é a casa 10, como está a casa dos meus amigos, e claro, o que a espiritualidade espera de mim, né? Então, tudo isso são 12 estruturas, eu sou a 13ª que tenho que assimilar tudo isso. E, claro, colocar ordem no meu mundo interior, que sou eu ali. Fora isso, né, eu tenho que entender, tá certo? A dualidade que existe dentro de mim, manter um equilíbrio. Eu tenho que entender também, tá certo? Que vou passar pelas minhas 4 fases da minha vida. Fora isso, é claro que elas estão relacionadas, né, aos 4 elementos. Esses 4 elementos também me trazem, né, segundo o meu elemento, sobre o signo do qual eu nasci, vai me trazer uma característica ou colérica, ou sanguínea, ou fleumática, ou melancólica, e isso eu não posso deixar desequilibrar a minha vida, não é? E mais o quê? Eu sei que um ano tem 52 semanas, dos quais eu vou ter que me programar dentro dessas 52 semanas e dar toda uma continuidade na minha vida. Então, tudo isso eu tenho que trazer para dentro da minha vida, e aí, tá? Depois, só depois que eu vou para o significado das cartas, né? Eu acho brilhante toda essa explicação. Bom, eu só falei do número 12, tá? Agora eu vou falar, o número 13, né, desempenha um importante papel na astrologia e na astronomia. Então, ó, continua, como também na religião e na mitologia. Embora haja quem o qualifique de azarado, vamos colocar assim, para muitos ele é o número da sorte, correto? Bom, por que ele traz essa associação negativa, né, de azarado? É bom até a gente, é proveniente do texto do Novo Testamento, relativo aos 12 apóstolos, né, sentado à mesa de Jesus, na última ceia, né, então, onde teve a traição de Jesus. O que eu gostaria de colocar em relação a isso, né? Quem acha que nunca vai passar por um sentido desse, de alguém traindo ou colocando uma situação desajustada, esquece, porque até Jesus passou, esquece. E isso faz parte, né, até do sentido ali da pessoa, faz parte da dualidade dela, lembra? Aquela dualidade, né, que ela precisa controlar, bom e mal, preto e vermelho, yin e yang, né? E aqui, né, até cabe uma parábolazinha bem pequenininha para que vocês guardem isso, e
muitas vezes as pessoas até elas falam assim, olha, eu tô chateado, tal pessoa me traiu, tal pessoa agiu desta forma, eu não perdoo, porque ela tinha que controlar, porque ela tinha que fazer não sei o que, ela não tinha nada. Tinha nada, até muitas vezes faz parte dessa característica e às vezes é mais forte que ela. Então, é uma historinha simplesinha para vocês enfatizar, vamos dizer, esse negativo aqui, que o 13 traz de uma forma aí negativa, colocando numa outra forma de olhar, mas também que vocês não se decepcionem quando as pessoas virem a decepcioná-los. Porque muitas vezes faz parte da característica básica dele. Então, não se decepciona. Então, vamos lá. O escorpião pediu assim para a tartaruga. Ele chegou assim na beiradinha de um rio e pediu assim para a tartaruga. Ô, tartaruga, por favor, me leva para o outro lado do rio. E a tartaruga olhou para o escorpião e falou assim, não. Por quê? Porque você vai me picar no meio do caminho. Você vai me picar e eu vou morrer. Eu vou estar fazendo uma boa ação para você, mas você vai me picar. E o escorpião falou, que isso, amigo? Você vai estar me ajudando e eu vou estar ali te picando? Claro que não, de forma alguma que não. Né? Eu só preciso chegar do outro lado, lá do rio, e você, né, é aquele que é forte o suficiente para fazer a travessia e a gente chegar do outro lado em segurança. Nós chegarmos do outro lado em segurança. Bom, até onde que a tartaruga ali, vamos dizer assim, dá o seu passo. Ela se envaideceu quando o escorpião virou para ela e falou, você é forte, você mexeu com o ego. Então, cuidado com isso. Muitas vezes nos deixamos levar porque deixamos levar nosso ego. Então, essa parábola é exatamente isso. Jesus não passou por isso, não. Então, Jesus foi muito legal e falou, ó, você vai me trair, você vai fazer isso. Ele estava consciente de quem estava realmente ao lado dele. Mas nós não. Nós muitas vezes nos deixamos nos levar aqui pelo ego. Bom, a tartaruga acaba, claro, cedendo. O escorpião sobe nas suas costas e começa-se a travessia. Nessa travessia, né, quando estão quase chegando na outra beirada, é claro que o escorpião foi e picou a tartaruga, lógico. E ali a tartaruga cobra ele. Nossa, mas você não disse para mim que você não ia me picar? E o escorpião responde, não pude resistir, faz parte da minha natureza. Então, são coisas que nós temos que, até porque passamos por isso. Passamos por isso. A primeira natureza da tartaruga foi sou forte, se deixou envaidecer. Não, eu aguento, realmente eu posso. Ela poderia, quis correr um risco, então tem que assumir os riscos dos quais você ali assumiu. Mediante, claro, né? Muitas vezes temos sim um escorpião na nossa frente e que sabe falar muito bem e mexer com o nosso ego. Então, houve o que, na verdade, em relação a tudo isso, se eu trago para as cartas aqui, nesses sentidos que eu estou falando para vocês. Houve um desequilíbrio, claro, dessa dualidade yin yang, é a primeira coisa que teve, né? Houve aqui também, tá certo, essa parte que eu falo aqui dos humores humanos, houve outro desequilíbrio que eu não vou dizer que cega, mas que eu vou dizer que esse desequilíbrio faz com que você tome decisões erradas, das quais você vai ter que assumir. Ponto e acabou. Ponto e acabou. É só isso. Então, o número 13, ele veio aqui com essa conotação negativa, porque era Jesus e os 12 apóstolos, nessa última Santa Ceia, e nessa ceia, né, teve aquele que falou, jamais te renegarei, e Jesus disse que não, você vai me negar 3 vezes. Então, mas Jesus era Jesus, nós somos humanos, e tem hora que a gente realmente entra nesse desequilíbrio e passamos por situações. Mas o que vocês não podem perder o foco, nunca, jamais. Foi algo que eu quis assumir. Eu assumi, eu tenho que ser responsável por isso. Né? Mesmo trazendo todo esse desequilíbrio, tá bom? Bom, e para terminar, eu vou falar da Trindade,
Tá certo? Então, o que é essa trindade? Que é exatamente o que eu falei para vocês. Quando a gente soma o 12, 1 mais 2 que dá 3, que é o número da comunicação, né? É o número da Santíssima Trindade, né? Conhecida como as 3 faces de Deus. A gente tem que pensar em Ísis, Osíris e Horus, que eram cultuados no Egito. Na mitologia céltica corresponde a Beline, Taranis e Esos. No baralho, esse padrão de trindade é apresentado pelo rei, pela dama e pelo valete de cada naipe, tá? Então, tem ainda a trindade. E eu nem falei do número 40, porque eu acho que não vai dar tempo para a gente fechar, né? Mas eu vou falar assim um pouquinho. Esse número 40, olha toda a correlação dele mesmo para a gente fechar o assunto de hoje, né? Que foi aí a tradição das cartas comuns, né, nessa leitura, e por que traz toda essa verdade, por que dá tão certo. Então, olha o quanto que eu já expliquei para vocês. Então, está relacionado com as 4 estações, os 4 elementos, com os 4 humores, né, com as 12 estações do ano, Yin e Yang, a dualidade, né, está relacionado com a trindade, e o número 40, né, porque as cartas numeradas vão de 1 a 10, né, e os 4 naipes, no caso, vai dar aí 40 cartas, né, então lembra o quê? Os eventos do Velho e do Novo Testamento. Então sabemos o quê? Que os israelitas vagaram por 40 anos no deserto antes de chegar na Terra Prometida. Então, Moisés permaneceu 40 dias no Monte Sinai e Elias ficou 40 dias em isolamento. Jesus jejuou por 40 dias no deserto. Ele pregou por 40 meses e ficou 40 horas no sepulcro. Jerusalém foi destruída 40 anos após sua ascensão. Então, o 40 semanas que nós temos é a gestação de uma criança. Então, a criança, o certo é ela nascer quando completamos aí 40 semanas, tá? Quando nasce um pouquinho antes, a gente sabe, olha lá, os depressinhas, né? Quando conseguimos tirar 40 minutos de um cochilo após o almoço, é simplesmente revigorante. Nada como tirar um cochilinho, mas tem que ser só 40 minutos, tá certo? E vamos lá, né, dando lá para vocês. E é claro, né, que se previu o dilúvio, que foram 40 dias e 40 noites, né, de chuvas. Então, tudo está, esse número 40 está relacionado realmente com todos esses eventos. Olha, gestação, crescimento, nascimento, não é? Todas as coisas que fizeram realmente ali mudanças em períodos muito interessantes na vida, e claro que teve mudanças realmente radicais, tá certo? E numericamente e simbolicamente, os 52, as cartas foram ali, né, um pano de fundo contra o qual nós, como indivíduos, né, ela traz realmente isso, esse pano de fundo. Então, vocês imaginem agora essas cartinhas que muitas vezes você pode tirar para você, e ela realmente mostrando tudo isso que somos, né? Então, a relação entre nós mesmos e o nosso ambiente se dá em muitos níveis, como eu estou colocando. Algumas associações percebemos claramente, outras não, né? Então, com as cartas, essas associações tornam-se imediatamente visíveis e reconhecemos seu elo simbólico com o universo, refletindo como fazem o princípio de tanto em cima quanto embaixo. Os vários aspectos tradicionais são igualmente divididos entre os 4 naipes. Então, é magnífico quando eu dou essa abordagem para vocês, né, o que essas cartas trazem, né, dentro dessa tradição e dentro dessa verdade, né, para fazer. Então, antes de eu até saber o que significa, o que significa o As de Ouro, os Ás de Copas, o 2 de Copas, ou o 6 de Copas, sei lá, olha o que eu tenho que saber primeiro, antes até de começar
um estudo sobre as cartas tradicionais. E isso eu falo para vocês, é muito importante a gente também ter na nossa vida como tradicional e fazer toda essa correlação, porque é importante eu ter esta visão. Por quê? Porque na hora da leitura, as coisas que ficaram, que não estavam visíveis na minha frente, passam a ser visíveis. Nossa, eu amei passar para vocês esse conhecimento, amei fazer esse programa, trazendo, né, a correlação das cartas tradicionais, né, como o indivíduo como um todo. Eu adorei essa oportunidade, espero ter passado para vocês com clareza, ter esclarecido e mostrado para vocês a importância da leitura da cartomancia tradicional e o porquê também de até hoje isso ser tão presente na nossa vida e nos nossos caminhos, e que todos vejam agora as cartas com todo outros olhos, tá certo? Eu me despeço de vocês agora. Ótima semana para vocês, ótima mesmo. Santa Sara Kalia vos abençoe grandemente, que a força dos ciganos esteja na vossa vida, trazendo paz, amor, carinho e conhecimento um pouco mais, e que tudo fique iluminado e protegido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de exercer o meu cargo. Meu cargo ele traz isso, o poder falar, o poder expressar, o poder esclarecer. Sou muito honrada de ser uma Shuvani. Fiquem com Deus. Santa Sara Kali abençoe a todos.